gente tem que parar um pouquinho pela questão da oração que a gente vai ter que fazer lá fora, tá? Então vamos lá. Pegaram o livro de vocês de matemática? Sim. Então vamos lá. Sim. Nós vamos começar, né, a estudar sobre os sólidos geométricos, né? Eu vou estar falando para vocês, tá? E vocês vão me acompanhando, ok? Olha só. Então, os sólidos É qual geométricos, página, tia? Qual página? por enquanto, vocês vão só acompanhar o que eu vou falar, tá? Ok? Então, vamos lá. Então, os sólidos geométricos, eles estão em toda parte, não é verdade? Se vocês olharem ao redor de vocês, vocês conseguem identificar algum sólido geométrico? Quais? Cadeiras. Aí em casa, vocês conseguem encontrar aí para me mostrar algum sólido geométrico? Enquanto nós vamos falando aqui, vocês procurem aí para vocês estarem mostrando, tá bom? A tela do Ô, tia, computador. Oi? a régua, caderno, Isso, tia, uma régua, um caderno. O quadro aqui, ele é um exemplo, né? O que mais? boquinha. As O livro. janelas, né? Tia, Oi? Sim. a senhora mandou a tarefa impressa? Isso, ó, a Yasmin pegou um cofrinho, né? A Yasmin. A régua do Rogério ali, ó. Esse formato dessa figura sua aí é o que, Rogério? É um triângulo, né? Então, nós estamos rodeados, né, por figuras geométricas. Então, esses objetos, eles fazem parte, né, do nosso dia a dia e eles são de diferentes formatos, não é verdade? Aqui no nosso primeiro estudo que a gente fez no livro, a gente estudou sobre os poliedros e corpos redondos, né? Vocês lembram desse conteúdo lá da lição 2 que nós estudamos? Sobre os poliedros e os corpos redondos? Que nós estudamos Sim. sobre os cilindros, sobre os cones, sobre as pirâmides, né? Sobre a esfera, os paralelepípedos. Nós estudamos, não estudamos? Sim. Isso mesmo. Sim. Então, nós estudamos sobre os poliedros e os corpos redondos. Agora, no nosso estudo, agora, a gente vai começar, podem abrir aí na página 37. Página 37 do livro de vocês. Matemática? Matemática, isso mesmo. 37. Página 37. Já abri, professora? Abriram? Sim. Yes. Tá. Quem não trouxe um Professora, livro, né, vai ter que copiar. Oi, meu amor. a senhora mandou atividade impressa? Hoje, pra casa? Não, atividade impressa. Não, Semana a passada. atividade impressa que a gente vai trabalhar vai sexta-feira. Tá? Sexta-feira tem atividade impressa. Então, olha só. Para a gente entender um pouco melhor sobre as figuras, a gente tem que entender que as figuras elas possuem um plano, elas possuem pontos e elas possuem retas também. O plano é a superfície da capa de um livro, né? Que a gente pode ver, né? Que é a superfície da capa de um livro ou de uma mesa, né? Dá a ideia de um plano, né? Então aqui, por exemplo, aqui a gente tem o exemplo de um plano, né? Quando a gente olha para uma mesa, a gente pode ter um exemplo de um plano também. E um ponto, o que seria o ponto, né? Agora, quando a gente olha no ponto, a gente imagina, né, que seja os 4 pontinhos que unem essa capa do livro. Ele é chamado de ponto. E a reta é o quê? O que é a reta? É a linha. Não, é a aresta. Olha só, o ponto, se a gente olhar, observar, por exemplo, uma estrela no céu.
Ela é uma figura, não é? Como que é a figura da estrela? Normalmente a gente imagina que a estrela seja assim, não é verdade? O ponto de encontro das estrelas são esses. Então, eles são os encontros, né, das linhas, né? Já nas figuras geométricas, nós chamamos, então, de ponto, né, os encontros, né, dessas linhas. Aqui eu dei o exemplo da estrela, mas nas figuras geométricas, a gente chama esse ponto de... Tia, você tá fazendo explicação? Isso. Os encontros, né, dessas linhas aqui, elas são chamadas de quê? Ó, as figuras geométricas, elas são formadas por um conjunto de pontos, né? Isso mesmo. Então, os pontos, né, é chamados, então, de vértices, né? E essas linhas aqui, elas são chamadas de retas. E essas retas aqui são os lados das figuras geométricas, não são? Elas são os pontos. Então, aqui nós temos o ângulo interno e aqui nós temos o ângulo externo. Nós vamos estar estudando, né, um pouco desse assunto nas atividades de hoje. Então, se nós pegarmos um fio, um cordão, e esticarmos ele está todo enrolado, o cordão. Se nós esticarmos ele vai se transformar em quê? Em uma linha. E essa linha, dependendo da forma que a gente vai colocar, ela pode ficar reta, não é? Sim. Ela pode ficar inclinada, não é verdade? Ela pode ficar mais para frente, ela pode ficar mais para trás. Então, nós temos, então, o ponto, que é chamado também de vértices. Nós temos as retas, né? Que são os pontos, né? De encontros dessas vértices, né? Então, a reta, ela é indicada, geralmente essa reta, ela é indicada por uma letra, né? Nós temos aqui o ponto A, nós temos aqui o ponto B, nós temos aqui o ponto C e nós temos aqui o ponto D. Então, esses daqui são os pontos de encontro dessas retas, ok? Entendeu até aqui? Então, as retas, né? Elas podem, de acordo com a sua posição, elas podem ser horizontal, vertical ou inclinada. Vamos ver a diferença de cada uma? Sim. Ela pode ser horizontal. O que você está falando? Uma linha? Ela pode ser assim. E ela pode ser assim. Vocês viram que nenhuma são igual? Em casa vocês estão dando para ver direitinho? Sim. Sim? Sim. Tá legal aí? Sim. Então vamos descobrir cada uma dessa reta, como que é o nome que se dá? Essa reta aqui, vocês acham que são que tipo de reta? Horizontal. Horizontal? Essa reta aqui chama-se vertical. Essa de baixo aqui, como seria o nome dessa reta? Essa reta aqui, ela é uma reta inclinada. Então, se essa daqui ela é vertical e essa daqui é inclinada, essa daqui é qual? Horizontal. Horizontal. Muito bem, isso mesmo. Agora, além dessas retas ter essas três posições, elas podem ser retas paralelas ou elas podem ser retas concorrentes. Quem aí gosta de concorrer com alguém? É muito bom a gente concorrer, não é? Principalmente quando a gente ganha, não é verdade? Então, a reta concorrente, ela é uma reta... Vou apagar aqui, tá? Vocês entenderam aí em casa? Sim. Entendeu? Reta vertical, reta
alguém, principalmente quando é para ganhar um brinde. E principalmente quando eu ganho o brinde, né? Muito bom, né? Então, olha só, quando se fala em retas concorrentes, são esse tipo de retas aqui, ó. Por que será que fala que elas são retas concorrentes? O que vocês acham? As retas concorrentes, elas são aquelas cujam usam apenas um ponto, ou seja, tem um ponto em comum. Então, seria esse ponto aqui. Então, elas são retas concorrentes, estão unidas, né, em apenas um ponto. Então, as retas aqui, por exemplo, né, essa reta aqui, essa reta aqui ela é chamada de reta Z, e essa reta aqui a gente pode dar um nome para ela de reta X. E esse ponto aqui, ele pode ser chamado então de um ponto, né? Um ponto T, um ponto de encontro. Então, as retas paralelas. Vocês viram aqui o que é a reta concorrente, né, gente? As retas paralelas. Se eu vou estar andando na rua e tem uma pessoa do meu lado, que posição que essa pessoa do meu lado ela está ocupando? Uma posição esquerda, ou ela pode estar ocupando a posição direita. Então, ela está em paralelo comigo. Então, essa reta paralela, o que é essa reta paralela? Você tem qual questão? Eu estou na explicação. As retas paralelas são aquelas que estão no mesmo plano, mas não tem nenhum ponto em comum. Então, elas estão no mesmo plano, uma do lado da outra, porém, elas não têm um ponto de encontro igual esse daqui. Entenderam? E elas também, elas são nomeadas. Aqui nós vamos colocar aqui, por exemplo, essa reta como C e essa reta aqui como D. Então, essas retas C e D são paralelas. E elas podem ser representadas, então, por essas duas letras. Então, olha só. Vamos seguir em frente. Se, por exemplo, eu colocasse aqui, agora, essa reta e essa reta, como se chama essa reta aqui? Reta paralela. Hã? Não escutei. Como que é o nome dessa reta aqui? Não escutei, não. Os de casa. E essa daqui? Como que é o nome dessa reta? Pessoal de casa? Hã? Concorrentes. Essa daqui, como que se chama essa reta aqui? Concorrente, né? E se eu colocasse aqui agora, eu quero o pessoal de casa falando também. Eu não estou escutando a voz de ninguém. Vou desligar a chamada então. Olha só, como que se chama essa reta aqui? Vertical. Isso. E essa reta aqui? Inclinada. Isso. E essa reta aqui? Essa reta aqui? Horizontal. Horizontal. Inclinada. Inclinada. E essa reta aqui? Horizontal. Muito bem. Então, vamos seguir em frente. Vamos agora para o conteúdo do livro, os polígonos, tá? Então, olha só, os polígonos, eu vou estar mostrando aqui a imagem aqui para vocês, eu vou estar compartilhando a tela aqui, tá? E eu vou virar, mas não tem como, porque se eu virar eu perco vocês aqui. Eu vou estar colocando aqui para vocês a imagem, tá? Dos exemplos dos polígonos. Eu tinha pedido para imprimir para os meninos aqui na sala, mas até agora
Então vamos lá. Estão vendo aí? Sim. Então eu vou estar explicando para os meninos aqui no quadro e vocês vão estar acompanhando aí, ok? Vocês estão me vendo? Sim. Não. Sim? Então vamos Sim. lá. Então polígonos, elas são umas figuras planas, formadas pelo mesmo número de ângulos e lados. Por exemplo, vocês viram que eu expliquei para vocês sobre as retas, né? Não se esqueçam disso, do conceito de retas. Retas paralelas, né? Retas com correntes. E ainda tem as retas congruentes. Vocês estão achando muito, né? Mas é muita coisa mesmo. Mas quando você consegue assimilar um conteúdo ao outro, você vai embora. Então aqui temos os polígonos regulares, né? E eles são formados por segmentos de retas. Quais são essas retas? Olha só. Nós temos aqui, por exemplo, um exemplo. Professora, Oi. eu não tô vendo a senhora. Não está me vendo? Não. Tá, Eu então tô. eu vou parar de compartilhar aqui a tela e aí eu vou explicar, tá? Olha só. Então, os polígonos, eles são formados por segmentos das retas. Vocês estão vendo alguma reta aqui nessa figura? Sim. Hã? Estão vendo alguma reta? Sim. Quantas retas tem aqui? 1, 2, 3, 4. 4 retas. Então, os polígonos, eles são formados por segmentos de retas. De acordo com o número de lados dos polígonos, eles recebem nomes diferentes. Olha só, aqui nós temos um ponto de encontro A, nós temos um ponto de encontro B, nós temos um ponto de encontro C e nós temos um ponto de encontro D. Onde estão os pontos? Aqui. Onde tem outro ponto? B. No C e no D. D. Olha só que interessante. Nós temos aqui o polígono com segmentos de retas com 4 encontros diferentes de pontos. Então, olha só. Aqui, ó, a letra A mais a letra B tem um significado nessa figura. Eles representam o lado A e B. Aqui é um lado. Tá vendo? Que aqui, essa parte aqui é um lado. Agora, qual que é o ponto de encontro desse lado aqui? B e C. Qual que é o ponto de encontro desse lado aqui de baixo? C e... Qual que é o ponto de encontro aqui desse aqui? D e A. Então, esses são os lados, né? Os lados desse segmento aqui, desse polígono. Agora aqui, ó, o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. O ponto A, o ponto B, C e D, além deles terem essas siglas dessas letras, eles também são chamados de quê? Vértices, né? Então aqui, ó, o A e o B e o C, o D e o A, eles são os lados, né? Dessa figura. Agora nós vamos conhecer um pouco mais dessas figuras. Você tá na letra A? Não, eu estou explicando o conteúdo ainda. Olha só, nós temos uma figura geométrica que ela é chamada de... Como que chama? Triângulo. Triângulo. Quantos lados tem o triângulo? 3. 3 lados, não é? Muito Sim. bem. Nós temos uma
figura geométrica com o nome de quadrilátero. Quantos lados tem o quadrilátero? 4. Ó, 1, 2, 3, 4 lados, né? Muito bem. Nós temos também, só vai dificultando, tá? E a professora não é profissional no desenho, mas vamos lá. Temos também aqui uma outra figura que ela é chamada de pentágono. Quantos lados o pentágono tem? 1, 2, 3, 4, 5 lados. Alguma dúvida até aqui? Não. Não? Posso continuar? Pode. Quando se fala assim, o Brasil é penta, o Brasil é penta. Por que o Brasil é penta? Eu quero saber dos jogadores aqui. Por que o Brasil é pentacampeão? Porque ele é bom, mãe. Porque ele ganhou 3 vezes. 3? 5. Então, quando se fala em pentágono, é porque tem 5 Lados. Quando se fala em quadrilátero, é porque tem 4 lados. Então, quadri vem de quê? De 4. 4. Quando se fala em triângulo, TR vem de quê? 3 lados. Então, não se esqueçam, tá? Então, vamos aqui para as próximas figuras. Nós temos também o hexágono. Ele tem quantos lados, gente? Pelo que a gente já estudou até agora. O hexágono, ele tem quantos lados? 6. 6 lados, né? Vamos falar o nome? Hexágono. Cadê os de casa? Hexágono. Vamos, gente. Cadê os meninos de casa? Quero ouvir a voz. Fala, hexágono. Hexágono. Isso. Vem de quantos lados? 6 lados. Agora, nós vamos falar do epitágono. Olha só quantos lados o epitágono tem. Vocês vão desenhar tudo isso. Quantos lados tem o heptágono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados, né? Ele tem 7 lados. Já o octágono, quando você fala octágono, qual que é a primeira letra? E O vem de quê? Da bola. O vem de quê, gente? Do 8. Hexágono. 8, né? Octágono. Quando você lembrar, então, você vai saber que ele tem 8 lados diferentes, tá? Eu vou desenhar ele mais aqui embaixo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o octágono, ele tem quantos lados? 8. 8 lados, né? E assim, vai até o 10. Vão completando os 10 lados. Olha só que interessante. Além dos lados, nós temos outro ponto de encontro que é muito importante, que eu vou estar passando para vocês também, tá? Deixa eu só achar aqui o conteúdo.
que agora eu vou falar para vocês sobre os ângulos, né? E sobre os pontos também. Olha só, aqui eu vou começar pelo triângulo. O triângulo, ele tem quantos pontos de encontro? Três pontos, Três. né? Ele tem o ponto A, ele tem o ponto B e ele tem o ponto C. Esses pontos aqui, eles são o quê? São chamados de quê? Vértices, né? Então, o ponto, ele é chamado de vértices, né? E aqui, essa parte aqui é chamada de quê? De Aresta. lados, né? O ponto de encontro A e B é um lado, B e C é outro lado, C e D são outro lado. Se eu colocar assim, ó, A mais B mais C, se fosse representado por um número, por exemplo, se o lado A fosse 5, quantos centímetros ia dar esse triângulo? Eu ia somar 5 mais 5 mais 5. Ia dar 15 centímetros. Porque eu estaria somando, ó, o lado A, o lado B e o lado C. Se tivesse pedindo os lados, né? Então seria assim. Então, olha só. Além dos pontos, além dos lados e das vertices, existe um conteúdo muito, muito importante. Olha só, eu vou tentar colocar aqui para vocês verem lá na porta, tá? Que eu vou explicar lá na porta. Olha só, tá dando para ver em casa? Sim. Metade do quadro. Tá. Eu vou virar um pouquinho que eu vou explicar primeiro aqui no quadro e depois eu vou lá para a porta. Olha só. A ideia de ângulo, ela pode ser observada na natureza, ela pode ser observada no nosso dia a dia e ela pode ser observada até mesmo nos objetos. Quando eu abro essa tesoura, eu posso abrir ela todinha, não posso? Sim. Eu posso abrir ela um pouquinho, eu posso abrir ela um pouquinho, eu posso abrir ela um pouquinho, um pouquinho e fechar. Não é? Eu não tô entendendo. Se você observar no relógio, ele é um círculo, não é? Dentro do círculo do relógio, o que tem? Tem um ponto, não tem? E esse ponto, o que vai acontecendo com ele? Ele vai girando conforme a hora vai passando, não é? Se eu, por exemplo, olha só, se eu for lá na porta, e tá dando pra ver? A porta? Sim. Tá um pouco claro, né? A porta. Se eu fechar a porta, fechei a porta. Se eu abrir um pouquinho da porta, eu estou fazendo um movimento, né? Se eu abrir a porta e deixar ela retinha, eu estou fazendo um movimento. E se eu abrir ela mais, eu estou fazendo outro movimento. Então, vou explicar para vocês o que é esse movimento da porta que eu vou estar falando agora. Esses são chamados de ângulos, tá? Então, um exemplo de ângulo, né? A gente pode ver que pode ser um cruzamento de uma reta. Então, aqui eu tenho o ponto, que aqui é o meio, e aqui eu posso colocar outro ponto, outro ponto, outro ponto e outro ponto. À medida que essa reta pode se inclinar, pode ficar reta, ou ela pode ficar de uma forma vertical, né? Ela vai formando, então, o ângulo ideal. Então, a figura formada de duas semirretas que tem a mesma origem chama-se de ângulo. Então, o ângulo, ele tem algumas nomenclaturas, tá? E olha só que interessante. Ele tem 3 tipos diferentes. Então, nós vamos descobrir quais são esses 3 tipos diferentes. Então, a origem do ponto, ele é
que são os segmentos, né, das retas que são chamadas de vertices. Então, se eu colocar aqui, vocês estão entendendo, pessoal? Estão entendendo Sim. essa frase? Estão entendendo aqui? Então, olha Sim. só, o encontro dos pontos, eles são chamados de ângulos também. Então, aqui nós podemos ter um ponto de um ângulo, nós podemos ter um ponto de um ângulo e um outro ponto de um ângulo. Então, esse ângulo, ele pode ser 90 graus, ele pode ser 180 graus, ele pode ser 120 graus. Depende de como as suas retas estão posicionadas. Por exemplo, a tesoura, quando eu abro a tesoura por completo, ela está posicionada em um ângulo. Quando eu vou fechando, então ela vai mudando a cada momento o seu ângulo. Então, olha só como que é as medidas do ângulo, né? Vamos ver como que são as medidas de ângulos. Então, para sabermos a medida de um ângulo, nós medimos a abertura, como eu falei para vocês. Então, o instrumento, né, que é utilizado para medir os ângulos é chamado de transferidor. O Rogério tem uma régua. Traz essa régua aí. Só que a régua que é utilizada para medir o ângulo é uma régua parecida com essa daqui, ó. Só que ela é uma régua redonda, vocês já viram? Que ela tem essa parte aqui, só que aqui no seu formato ela é redonda. Então ela é chamada de régua transferidor. Então a medida do ângulo, ela tem o símbolo, né, de uma bolinha. Então olha só, a medida do ângulo, né, SOQ, que é da régua do transferidor, SOQ, ela é chamada assim, ó. Ela é de 30 graus. Se você comprar uma régua dessa que eu tô falando, lá vai estar falando a medida dela de SOQ é igual a 30. Então, os tipos de ângulos, eles são de acordo com suas medidas. E eles podem ser classificados em 3 tipos diferentes. Estão entendendo até aqui? Na hora que vocês começarem a fazer a atividade, vocês vão ver tudo isso que eu estou explicando na prática, tá? Então, olha só. Nós temos um exemplo de ângulo reto. Nós temos um exemplo de ângulo agudo. E nós temos um exemplo de ângulo obtuso. Então, esse daqui é o ângulo reto. Como eu falei para vocês, se eu pegar essa régua, ó, e abrir ela por completo, eu posso estar fazendo uma forma de ângulo reto. Por exemplo, vou lá na porta novamente. Agora vocês vão entender por que eu fui na porta. Estão dando para ver? Não. Não tá dando para ver? Olha só. A gente vai ter que dar uma pausinha, porque a gente vai ter uma oração agora. Daqui a, no máximo, 10 minutinhos, eu vou colocar a chamada lá no grupo novamente, tá bom? Tá bom. Pra mim terminar de explicar pra gente fazer as atividades, ok? Ok. Então tá bom, até agorinha, tá? Tá. Beijo. Beijo. Nós estávamos falando sobre os ângulos, né? Sobre os tipos de ângulos. Então aqui nós temos o ângulo reto, nós temos o ângulo agudo e nós temos o ângulo obtuso. Esses ângulos, eles têm uma medida exata. Por exemplo, aqui no ângulo reto, ele tem a medida de 90 graus. Já no ângulo agudo, ele tem a medida de menos de 90 graus. Já no ângulo obtuso, ele tem a medida
maior que 90 graus. Então, entenderam aqui que o ângulo reto, ele tem a medida de 90 graus. O ângulo agudo, ele tem menos de 90 graus. Já o ângulo obtuso, ele tem mais de 90 graus. Vou explicar para vocês lá na porta novamente para vocês verem. Dá para vocês verem aí a abertura da porta, né? Olha só. Quando eu falo em um ângulo de 90 graus, um ângulo de 90 graus seria a porta aberta de forma reta. Já quando eu falo de um ângulo menor que 90 graus, eu teria que abrir ou fechar a porta? Abrir. Eu teria que fechar um pouco a porta. Porque se aqui é um ângulo de 90 graus, eu fechando a porta, vai ficar menos de 90, não vai? E para mim ter um ângulo maior que 90 graus, o que eu teria que fazer? Abrir. Eu teria que abrir mais um pouco a porta, não é? Deu para vocês entenderem? O ângulo reto seria um ângulo de 90 graus. O ângulo menor que 90 graus é qual? Menos que 90 graus. E o ângulo maior que 90 graus, como que ele chama? O ângulo maior de 90 graus, ele chama-se obtuso. E o ângulo a 90 graus, como que é o nome dele? Ângulo reto. E o ângulo menor que 90 graus? É o ângulo agudo, gente. Agora, a gente vai para a atividade, tá? Da página 37. Atividade da página 37. Nas atividades da página 37, vem falando assim. Rubens marcou 4 pontos no caderno. Rubens marcou 4 pontos no caderno. Eu vou chamar um aluno aqui para me ajudar. Tia, chama eu, tia. Tiffany, vem aqui. Marque 4 pontos no quadro. Agora, a gente não precisa de régua, mas a gente vai fazer. Agora, depois que ele fez esses 4 pontos, ele uniu esses 4 pontos traçando os segmentos de reta sem cruzá-los. Faça agora o segmento das retas. Teve algum tipo de cruzamento aqui nessas retas? Não. Depois o Rubens coloriu de azul a união desses traçados, né? É quadrado. Tiffany, olhando aí nessa figura que você fez, quantas vertices tem aí? Marca pra mim quais são as vertices. A é a primeira. A segunda é a B. Não é de isso. Por que, Tiffany, que você colocou o A, o B, o C e o D? Porque são os pontos de encontro das semirretas? Então, os pontos de encontro são a letra C, a letra D, a letra A e a letra D. Quais são os lados dessa figura, Tiffany? Sim, por isso que eu te chamei para você fazer. Coloca aqui para mim o primeiro lado, A e B. Qual é o segundo lado? Qual é o terceiro lado?
qual que é o quarto lado? Muito bem. Então, olha só. A figura... Pode sentar. Muito obrigada, tá? A figura que Rubens fez é um polígono. Então, essa figura que a Tiffany fez é um polígono. Vou deixar o Edgar sem para o recreio hoje. Sem ficar aqui brincando. Vai ficar comigo. Quais elementos de um polígono é preciso contar para responder as perguntas das atividades? Quais foram os dois elementos que nós contamos aqui? Polígono. Os elementos para a construção do polígono. E os lados. Então, para nós respondermos as perguntas, nós devemos contar os lados e as vertices. Então, respondam aí no livro de vocês. É a primeira questão. Eu vou colocar essa explicação lá no grupo para os colegas que aí não participaram do Meet, tá? E aí eu vou continuar com a explicação do conteúdo aqui através da nossa aula, ok?